Blumenau, sexta-feira, 29 de agosto de 2014. Assista agora no TVL Notícias. Parlamentares analisaram 3 projetos de lei e 7 requerimentos na sessão ordinária desta quinta-feira. Blumenau terá nova edição do Feirão do Emprego no início do próximo ano. É pouco mais de um mês das eleições, a gente mostra para você uma reportagem especial sobre o número de brasileiros que estão aptos a votar neste ano. É o que você vai ver a partir de agora no TVL Notícias, que está começando. Hoje é o último dia do programa de recuperação fiscal da Prefeitura, o Renovar ITBI, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores no último mês de maio. Desde o dia 1º de julho é possível parcelar o pagamento do imposto em até 30 vezes, com entrada de 15% e parcela mínima de R$ 100. Os interessados devem entrar em contato direto com os cartórios. A partir da próxima semana, ainda será possível parcelar o ITBI, mas as facilidades diminuem. Imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, tem que ser pago quando o morador adquire casa, apartamento ou algum terreno. Organizadores já projetam nova edição do Feirão de Empregos para o próximo ano aqui em Blumenau. A iniciativa inédita não teve muitas contratações, mas promotores garantem sucesso do evento. Das 4.000 vagas ofertadas, 120 foram preenchidas durante ou logo depois do feirão. Mas mais de 400 pessoas tiveram encaminhamento para entrevistas e processos de seleção. Além disso, o movimento de 4.000 pessoas nos 2 dias do feirão fez com que a Prefeitura e as empresas participantes e organizadoras já projetassem o mesmo evento para o próximo ano. Blumenau ele passa por uma questão de plano de emprego. Então, nós entendemos de que, mesmo tendo uma grande quantidade de pessoas, das pessoas que entraram, muitas delas estavam acompanhadas com seus filhos, né? Então, o que a gente descobriu lá em si é que nós temos uma grande demanda para a questão do primeiro emprego, né? É uma questão que nós devemos estar abordando mais fortemente também, mas outro problema é que a gente encontra a qualificação das pessoas para aquele cargo, para aquela vaga que está aberta. Então, muitas vezes não há uma sintonia perfeita entre aquilo que está sendo oferecido, o candidato, para com a vaga que a empresa necessita. A segunda edição do Feirão do Emprego deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, mas ainda não há uma data definida. Neste ano, o evento aconteceu nos dias 23 e 24 de julho, no setor 1 do Parque Vila Germânica. 35 empresas de diversos setores, além das especializadas em recrutamento, tiveram um cadastro de mais de 9.000 currículos. Nós tivemos, assim, desde do cargo mais simples até o mais elevado, até diretor, ex-presidente de empresa. Tiveram pessoas que vieram de outras regiões aqui, não só de Blumenau, que vieram do litoral, Itajaí, vieram até de Florianópolis, que souberam no feirão. Pessoas muito qualificadas que estão fora do mercado, por um salário, por ter alcançado um teto de salário muito alto e hoje não está conseguindo voltar para o mercado, que também é uma realidade que existe. Desde a pessoa também despreparada, mas a gente recebeu também muitas pessoas para primeiro emprego. Primeiro emprego assim, com os pais, as pessoas vindo, querendo se inserir no mercado e daí sim, recebendo a orientação nossa que tem que ir para uma área técnica, buscar um projeto menor aprendiz. A taxa de desemprego estimada em Blumenau é de apenas 2%, ou seja, quase toda a população está empregada. Isso é chamado por especialistas como o pleno emprego. Por isso, a dificuldade de se conseguir trabalhadores para vagas em aberto. E é aí que o feirão vem para incentivar a troca de informações, ofertas de emprego e incentivo à qualificação dos profissionais. O que a gente percebe é que assim, o grande foco, acho que do feirão e que nesse primeiro momento mostrou, é a questão da qualificação profissional. Existem muitas oportunidades de emprego, mas ainda o grau de exigência está alto. Então hoje o trabalhador ele tem que buscar se qualificar, a elevação da escolaridade, né, para que o avião ele siga no mesmo ritmo, né? Porque hoje o que a gente percebe, as pessoas têm interesse, mas muitas vezes a questão da qualificação, e o que foi interessante também é que tem pessoas que eram altamente qualificadas e não aceitavam a questão salarial. A importância dos dados que foram gerados para o município, além dos dados da própria lei, o CAGED, do próprio Cine, é mais um indicativo para o município também trabalhar esse novo mundo do trabalho.
Segue tramitando nas comissões do Legislativo o projeto de lei que pretende auxiliar no combate às pichações aqui na cidade. A proposta é de autoria do vereador vice-presidente da Câmara, Beto Tribes, prevê multa aos pichadores, além de proibir a venda de tinta spray para adolescentes nas lojas. Se a lei for aprovada, as lojas terão que cadastrar os compradores do spray e guardar os dados. Quem descumprir ficará sujeito a multa de R$4 a R$8.000. Já os pichadores que forem surpreendidos poderão pagar multa de até R$1.600. Se for adolescente, serão os pais que deverão pagar a dívida. A cidade de Curitiba já tem um projeto semelhante. E acompanhe depois do intervalo. Parlamentares analisaram 3 projetos de lei e 7 requerimentos na sessão ordinária desta quinta-feira. E ainda uma reportagem sobre o número de brasileiros que estão aptos a participar da eleição deste ano. TVL Notícias volta já. Amor, capacete. Não vou longe, não. Ande sempre protegido pra valer. Porque na moto para-choque é você. Tranquilize sua mãe, sua mulher. Com mulher não se discute, eu sei bem como é que é. Valeu, amor. Use equipamentos de segurança e evite transitar entre os carros. Motociclista legal é motociclista consciente. Sem costurar! Que fofo. Para comemorar os 164 anos de Blumenau, acontece amanhã no Parque Ramiro Ridger um concerto sinfônico da banda do 23º Batalhão de Infantaria. O espetáculo começa às 6 da tarde e é de graça. A apresentação deve durar 1h30. Já domingo está programado o Juventude no Parque. Das 2 às 7 da noite acontecem apresentações musicais, atividades esportivas como badminton, vôlei e basquete, além da prestação de serviços pelo PROCON e Escola Pública de Trânsito. As atrações fazem parte das comemorações do aniversário de Blumenau, que é na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. E agora, eleições. O número de brasileiros que estão aptos a votar neste ano cresceu mais de 5% em relação à última votação para cargos nacionais. Acompanhe agora na reportagem do Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, o voto é facultativo para os jovens entre 16 e 17 anos, para o cidadão com mais de 70 e os analfabetos. Entre os 18 e os 70, o voto é obrigatório. E o número de eleitores vem crescendo cada vez mais. De 2010 para cá, o aumento foi de mais de 7 milhões de eleitores. 142.822.046 pessoas estão aptas a votar nas eleições de outubro. A maior parte dos eleitores está localizada na região sudeste, com pouco mais de 62 milhões. O maior colégio eleitoral é o estado de São Paulo, com quase 32 milhões de eleitores. Na sequência, aparecem Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Já o menor é Roraima, com quase 300 mil eleitores. E o município com o menor número de eleitores é Araguainha, em Mato Grosso, com 898 cidadãos aptos a votar. Quando o assunto é a idade, a faixa etária predominante é a de eleitores de 45 a 59 anos. Eles são atualmente mais de 33 milhões. Em seguida vem o eleitorado com idade entre 25 e 34 anos. O número de eleitores com mais de 60 anos também cresceu e passa dos 24 milhões. Apenas uma faixa etária não registrou aumento do eleitorado, dos jovens de 16 e 17 anos. Ao divulgar os dados, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, explicou uma das causas do aumento entre os idosos e da queda entre os eleitores com menos de 18 anos. Há um aumento da faixa etária geral da população brasileira e os dados do IBGE, que também fizemos consulta, indicam isso, uma baixa do crescimento da natalidade, e a perspectiva, em consulta que formulamos ao TSE, é que a cada eleição diminuirá o número de eleitores em faixas etárias mais baixas relativamente às mais altas. O estudante Danilo Lourenço, de 17 anos, sabe bem a importância do direito de votar. O que está em nossas mãos, que nós podemos usar, assim, que é muito eficaz, é o voto. São as eleições. E eu acho que, sim, é legal ter essa chance, né? E outro dado estatístico do eleitorado brasileiro, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é sobre o grau de instrução. E uma curiosidade, o número de analfabetos que não são obrigados a votar é maior que o de eleitores com nível superior. A diferença é de quase 1 milhão de eleitores.
Mas os que têm o ensino fundamental incompleto somam a maior parte dos eleitores, são mais de 44 milhões, seguido dos que têm o ensino médio incompleto, 27.555.153 votantes. Os dados sobre o eleitorado brasileiro podem ser consultados no site do TSE por meio do link Eleitor, na opção Estatística de Eleitorado. Aqui em Blumenau são 237.519 eleitores aptos a votar no dia 5 de outubro. Já Santa Catarina soma 4.859.324 eleitores. O número representa 4,8% do total do eleitorado brasileiro. Hoje é o último dia de inscrições para a Caminhada Ecológica e Cultural da Vila Itopava. Você que ainda não conhece aquela região ou já gosta, da vila, pode participar do evento que terá 10 quilômetros para os pedestres, mas tem a opção ainda de pedalar por 30 quilômetros. A Caminhada da Vila Itopava acontece no domingo agora. As inscrições de graça podem ser feitas, então, somente hoje pela internet. A Casa em Chaimel, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, terá uma inauguração da obra de restauração do espaço. O imóvel aqui na rua Alvin Schirader, perto aqui do prédio da Câmara de Vereadores, é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual e estava em obras de reforma desde o início do ano. As paredes estavam inclusive comprometidas e tiveram que ser novamente desmontadas e depois novamente, então, colocadas, mantendo assim um cenário novo, bonito e original. A inauguração será neste domingo, então, às 7 horas da noite, com um culto de ação de graça. Ontem foi dia de sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Nós vamos ver agora como foram os trabalhos dos parlamentares em plenário. Os parlamentares analisaram e aprovaram 3 projetos de lei na reunião. O destaque foi para o projeto de lei 6.687, que institui o Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, como órgão de publicação oficial de Blumenau. É um projeto importante para a cidade pelo seguinte, sempre quando se fala em mostrar os gastos da cidade, vem através de papel e material, né, que gera despesa. E agora vai ser feita prestação de contas no Diário Oficial, através dos canais de comunicações, para que a população, cada um tenha o acesso e possa ver quanto o município gastou em cada setor, em cada rua, em cada melhoria da cidade. A população inteira pode saber. Então, com isso, vai ter um portal de transparência muito importante para a cidade, onde todos tenham acesso para ver que realmente quanto custou e como ficou a obra. Outro destaque foi a análise do projeto de lei 1375, que promove o ranqueamento dos cargos de geógrafos e geólogos do SAMAI. O objetivo do projeto, que foi aprovado, inclusive aqui na Câmara hoje, foi de dar paridade aí à questão dos geólogos e dos geógrafos, já que na FAEMA nós já tínhamos esses cargos, né, num determinado ranqueamento, e havia uma disparidade dessas mesmas funções em relação ao SAMAI. Então, esse projeto de lei, o objetivo dele foi fazer a paridade e colocar tanto os geólogos e geógrafos do SAMAI quanto da FAEMA na mesma condição. Ainda na sessão, 7 requerimentos foram analisados. Geralmente são pedidos de informações, também solicitando explicações de várias entidades com relação a serviços que precisam ser prestados ou até mesmo algumas explicações de alguns assuntos que não estão claros perante a comunidade. Então é muito importante o requerimento e ele tem um prazo regimental para ser respondido até mesmo de 30 dias e dessa forma o vereador pode dar o feedback, pode dar o retorno para aquelas pessoas que chegam com as demandas até a Câmara Municipal. Todas essas proposições foram aprovadas na sessão de hoje? Exatamente. Unânime aqui, foram unânimes os vereadores em aprovação, até porque como reconhecimento também, como reconhecimento do trabalho de cada um dos parlamentares. A próxima sessão ordinária, devido ao feriado de aniversário de Blumenau, foi convocada para quinta-feira, às 9 horas, no plenário do Legislativo. Começam amanhã, aqui em Blumenau, os Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina. A competição seria em junho, mas por causa das chuvas do mês passado, teve que ser adiada. Serão 4 dias de disputas com a participação de 500 estudantes com deficiência auditiva, física, visual e intelectual. Os alunos são de 230 escolas que ficam em 60 cidades catarinenses.
Até domingo fica aberta a visitação à exposição Nascimento da Imprensa em Blumenau. A iniciativa é do curso de jornalismo da FURB. A mostra conta com exemplares dos 3 primeiros jornais da cidade, além de fotos históricas e equipamentos antigos, como máquinas de escrever. A exposição no 2º piso do Neumarkt Shopping fica aberta à visitação até este domingo à noite. A entrada é gratuita. Final de semana está chegando e agora você vê a previsão do tempo direto do Alerta Blue. E ao longo deste sábado, o tempo vai ficar estável em boa parte do Vale do Itajaí e também aqui em Blumenau. O sol aparece desde cedo e predomina ao longo de todo o dia, mas a partir da tarde a nebulosidade já vai aumentar. A máxima atinge até os 25 graus e para o domingo, então, o tempo muda aqui em Santa Catarina, em decorrência da formação de um novo sistema de baixa pressão que avança do Rio Grande do Sul. Aqui em Blumenau, há condições de chuva acompanhada até mesmo de trovoadas, especialmente aí ao longo deste domingo. E por conta disso, então, a temperatura máxima vai ficar mais amena e oscila aí em torno de 20 graus. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para rever as nossas reportagens da semana é só entrar no site da Câmara de Vereadores ou acompanhar o resumo da semana, sábado e domingo, aqui pela TVL. Mais informações do Poder Legislativo de Blumenau estão na internet. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na programação. Até a próxima!